Bom dia, bem-vindos a mais um Apegando-se às Escrituras. Hoje nós vamos ver capítulo 19 de Levíticos. E aí, Deus diz assim: Eu sou o Senhor. Ele diz isso 16 vezes, só nesse capítulo. Ele está se revelando, revelando o coração dele, né? E aí o devocional de hoje fala sobre ser amigo de Deus. E aí a minha chamada foi: como é que você pode ser amigo de alguém que você não conhece? Então, o convite é para a gente conhecer a palavra, mas mais ainda, conhecer o autor da palavra. Mas vamos orar, né? Para isso. Senhor, obrigada, obrigada porque você se revela, você é um Deus que criou todas as coisas, inclusive os homens, mas você quer um relacionamento pessoal conosco. Você é o nosso Deus, você é o nosso Salvador, você é o nosso protetor, cuidador, direcionador, mas você quer, sobretudo, ser nosso amigo. Obrigada por isso, Deus. Obrigada pela tua iniciativa. Obrigada pelo teu amor. Obrigada porque você nos dá ferramentas para que nós, na nossa limitação, possamos conhecer um Deus tão grande. E hoje você se apresenta com tudo que está no seu coração. E eu te peço, contamina, Senhor, contamina o nosso coração com o que está no teu coração. Fala conosco, Espírito Santo de Deus. Tem liberdade em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Semana passada, só lembrando um pouquinho, nós vimos os capítulos 17 e 18 de Levítico, né? E ali a gente vê como aqui, ao longo de todo o Antigo Testamento, a gente vê Deus estabelecendo princípios importantes. Às vezes a gente pensa que aquilo que está escrito não tem nada a ver conosco. Talvez não tenha nada a ver literalmente, mas certamente coloca princípios imutáveis no tempo, né? Deus fala que são princípios que são estabelecidos até o final dos tempos, né? E a gente quer ter um relacionamento verdadeiro, profundo com Deus, é por aqui que a gente vai buscar, né? E aí nós vimos no capítulo 17 a insistência de Deus de que os sacrifícios fossem levados à porta da tenda, a tenda do encontro, a tenda onde Deus estabeleceu que haveria a sua presença. E por que isso? Porque ali estava na entrada, né? Ele diz, a entrada da porta, estava ali o altar do holocausto. E o altar do holocausto é o local do sacrifício que representava a cruz, onde Jesus faria o sacrifício suficiente por todos nós, pela minha vida e pela sua, né? E aí, o que aconteceu é que os israelitas tinham aprendido com os egípcios a fazer sacrifícios a deuses pagãos. Eles ficavam habituados com aquilo, né? De tanto ver, de estarem impressionados naquela sociedade. A influência da sociedade, ela é muito forte. Nós hoje não adoramos bodes, né? Como estava ali naquela época, mas nós temos nossos ídolos modernos. Não vou entrar aqui sobre isso, mas semana passada nós falamos a respeito dos nossos ídolos que temos hoje, né? E nós vimos também que às vezes nós vivemos uma religiosidade, um cristianismo que funciona à base de encontros, né? Eventos. A gente se esquece nesse método, né? De ação, de lembrar, né? De se constranger, de agradecer e principalmente tirar proveito do sacrifício de Jesus na cruz. Então a gente precisa moldar o nosso relacionamento com Deus para que ele seja um relacionamento profundo, né? De amigos, um relacionamento mais intencional, mas não uma relação de um Deus com um homem, mas ele mesmo nos chama para sermos amigos dele, embora não nos esquecendo, né? De que ele é um Deus muito acima de nós. Nós vimos ali, né, naqueles capítulos que Deus é um Deus que condena o incesto,
né? O sexo entre parentes próximos, ele condena o adultério, ele condena imoralidades e abominações, né? Zoofilia, homossexualidade, abuso de crianças. Então, há muita distorção no que Deus criou para o bem dos homens, e a gente precisa olhar para isso. Mas hoje nós vamos ver o outro lado, o lado da santidade. Antes nós vimos o que Deus não quer para nós, hoje nós vamos ver o que Deus quer de fato para nós, né? E aí, só fechando aqui, o último versículo de Levítico 18, né? Levítico 18, 30, ele diz: obedeçam às minhas exigências e não sigam as práticas detestáveis feitas antes de vocês, nem se contaminem com elas. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Aí, pegando esse mote, gente, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Essa frase, ela aparece 16 vezes no capítulo 19, que nós vamos ver hoje. É Deus dizendo: lembra, eu sou o Senhor. Você quer um relacionamento comigo? Eu sou esse Deus santo. Eu sou esse Deus santo e você precisa se parecer comigo, né? Vamos ver aqui os versículos 1 e 2 de Levítico 19. Diz assim: o Senhor disse a Moisés: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. É um chamado, gente, sede santos, porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou santo. Será que você fica meio chateada aí de ouvir essa história de novo e de novo e de novo? Eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Olha, eu vou dizer uma coisa, viu? Lá no céu, os anjos estão dizendo santo, 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 porque Ele é santo e a gente fica extasiado na presença dEle. Eu tô doida para chegar lá, viu? Tá quase na minha vez. E eu sei que quando a gente chegar lá, não vai ter tédio, porque a gente vai estar extasiado. Sabe assim, quero mais, quero mais, quero mais, quero mais. E a gente vai ter mais disso. De eu sou santo, eu sou santo, eu sou santo. Então vamos providenciar para nós sermos santos, né? E pegarmos o nosso ticket para estar ali na presença do Senhor. É isso que vai ter lá e é isso que a gente quer, né? Vê só o que está em Apocalipse 4, capítulo 4 de Apocalipse, versículos 6b, segunda parte do 6 até o 8, diz assim: no centro, ele está mostrando um cenário, né? João está mostrando um cenário. No centro, ao redor do trono, havia quatro seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha um rosto como de homem, o quarto parecia uma águia quando em voo. Cada um deles tinha 6 asas e eram cheios de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. E aí diz assim o texto: dia e noite repetem no presente. Antes era assim, tinha isso, tinha aquilo outro, mas dia e noite repetem sem cessar. Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Vou parar com essa parte daqui, porque a gente já sabe o que é que vai acontecer lá em cima, né? E a palavra diz que os 24 anciãos que estavam ali nos representando, né? Esses anciãos representam a comunidade da Igreja de Cristo. Eles se prostraram e concordaram. Então, vamos embora para o nosso treinamento de ser santo, santo, santo. Voltando aqui, Levítico 2, Deus ordenou, né? Sejam santos, porque eu, o Senhor de vocês, sou santo.
E nós fomos feitos à imagem e semelhança dele, né? Deus colocou em nós o seu espírito para que a gente possa imitá-lo na sua santidade. Nós ainda somos pecadores, né? Embora tenhamos sido justificados do nosso pecado, nós ainda praticamos o pecado. Mas a ideia é que a gente se esforce intencionalmente para nós não pecarmos. Com a ajuda do Espírito Santo, a gente consegue vencer, né? É uma promessa de Deus de que nós conseguimos vencer o pecado. E aí, continuando nos versos 3 a 10, a gente tem uma repetição de orientações que a gente já viu antes, tá? Então, o versículo 3 ele fala: cada um de vocês, respeite cada um de vocês, a sua mãe e o seu pai, e guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Gente, honrar pai e mãe é um dos mandamentos, lá está em Êxodo 20, versículo 12, né? E essa ideia de honrar pai e mãe, de que os filhos são a alegria dos pais, está em vários provérbios, vários provérbios. Aí, se você quiser saber, depois dá um toque, cadê os apontadores? Mas hoje em dia está fácil de achar, ainda vou deixar você fazer uma pesquisazinha para você ver quanto Deus se importa. Eu me lembro quando eu era jovem, há muitos anos atrás, muitas décadas atrás, né? Era painho, maninha, bença painho, bença maninha, era muito respeito, né? Hoje a coisa está mais. A gente quer ser muito amigo, talvez, dos nossos filhos e a gente se esquece de que o papel de pai e mãe é muito importante como referência para eles, né? Eles procuram referência em nós. Não é aquele amor permissivo que deixa tá tudo bem, não. Você tem um papel que é como o papel de Deus. Ele aqui vai dizer para a gente o que é que ele espera de nós. E você tem que dizer ao seu filho, sua filha, seu neto, sua neta, o que é que você espera deles, né? E aí, continuando ainda no 3, Deus diz assim: guardem os meus sábados. O sábado não é um dia fixo da semana, não é aquele assim, um, dois, três, o sétimo dia. É um tempo, um dia, numa semana de 7 dias que Deus nos dá. Ele diz: guarde um tempo, mas é um tempo de descanso no Senhor. Quando a gente vê Deus, Jesus falar no sábado, ele diz: olha, o sábado ele foi feito para o homem, não o homem para o sábado, não é uma obrigação, né? Vá lá e descanse. Não, é uma oferta de Deus para nós, para a gente parar a nossa vida corrida, que a gente leva, às vezes traz trabalho para casa, estou muito ocupado, vai ali, vai indo para a praia, que eu vou fazer aqui esse negócio. Eu já fiz muito isso, sabe? De ficar preso ali, às vezes com eventos, um evento atrás do outro, né? O ativismo. Deus quer que a gente pare diante da presença dele, medite, seja grato, olhe para o mar. Olha para o mar e diz assim: olha, Senhor, obrigada por essa piscina maravilhosa que tu proveste para todo mundo, liberado no mundo inteiro. Aí você vem e lava essa piscina 2 vezes. Oh, gente, é, é um Deus de muita, muita generosidade, muito amor. E o descanso, minha gente, ele faz com que a gente tenha bem-estar físico, emocional e espiritual. Descanso é uma providência de Deus e é uma ordem de Deus para nós. Guardar o meu sábado significa que você vai se prostrar diante do Criador e vai parar para pensar em como você pertence a Ele, que é uma coisa muito especial. Você pertencer a Deus é algo muito especial. Enfim, continuando para o versículo 4, né? Diz assim: não se voltem para os ídolos, nem façam para vocês deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, note que a gente está falando de ídolos, a gente, a essa altura, já sabe que ídolos não quer dizer somente imagens de metal. Naquela época era isso, mas aquilo era a sombra do que vem hoje.
Quando Deus fala ídolos, ele está falando sobre coisas sem valor que você coloca no lugar dele. Ídolo é qualquer coisa que você coloca no lugar de Deus na sua vida. Pode ser dinheiro, pode ser fama, pode ser poder, pode ser honrarias, eu gosto muito, né? Pode ser a beleza, eu cuido tanto do meu corpo, cuido do seu corpo, pela saúde, é tempo do espírito, mas não confunda isso com uma idolatria, né? Agora eu só faço malhar, agora eu só faço isso. Não. Às vezes o conhecimento, eu quero conhecer a palavra, porque eu quero conhecer a palavra, porque eu quero dizer a todo mundo que eu conheço a palavra, porque eu cito os versículos, porque Deus diz assim, porque Deus diz assado, mas Deus não quer só isso, Ele quer obediência. Então você tem que conhecer a palavra, ele até adverte, não queira conhecer muito, porque de você vai ser muito exigido, porque você conhece, então deve obedecer, que é isso que Ele quer, né? Ele realmente quer isso de nós. Mas indo para frente, né? A gente precisa se ligar nas coisas que são importantes para Deus. E aí ele chega a falar nos versículos 5 a 8, eu não vou ler aqui, ele fala a respeito de sacrifícios de comunhão que são oferecidos ao Senhor, né? As ofertas espontâneas que ele fazia. A gente precisa levar essas ofertas ao Senhor. Aí eu vou levar um cabrito, eu vou levar uma pombinha, eu vou levar uma rolinha para entregar ao Senhor. Não, não mais. Mas eu vou ter amor, eu vou ter obediência, eu vou ter honra ao nome dele. Eu vou me lembrar em todo o tempo que eu sou um representante de Deus aqui na terra. Quando as pessoas olham para mim, eles têm uma referência. Então, eu honro ao Senhor com a minha vida. Eu honro ao Senhor com as minhas escolhas. Eu honro ao Senhor com a minha palavra. Eu honro ao Senhor com as minhas atitudes. Eu honro ao Senhor quando eu me preocupo com o outro. Então, é importante que a gente entenda as ofertas de paz que nós podemos e devemos trazer ao Senhor em todo tempo, em todo tempo. E aí, eu estou andando porque tem muita coisa, viu, nesse capítulo 19 aqui, são 37 versículos muito ricos. E aí, vamos lá, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento, anota para perguntar depois, comentar depois, tá? Vamos para frente. Versículo 9 e 10. Fala da lei das colheitas. Eu quero ler para vocês, porque isso mostra o coração de Deus. Gente, a gente está lendo isso aqui para conhecer o coração de Deus. Vê só. Versículo 9. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas da sua colheita. Não colham tudo da sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Vocês já viram isso aqui na prática? Tem um livro da Bíblia que fala muito sobre isso, o livro de Ruth. Ruth, ela estava viúva e a sogra dela estava viúva e elas não tinham recurso e a sogra dela disse, vá lá no campo e vá atrás dos trabalhadores, eles estão colhendo as espigas, você vai atrás deles, você vai colher as espigas. Linda a história de Ruth, viu, minha gente? Dava o maior romance, certamente vai aparecer um dia desse, um seriado com isso. Mas assim, essa é a lei do Senhor. Isso aqui remete para nós, assim, eu tenho campo, eu não tenho espiga. Você tem um campo, você tem a sua profissão, você tem o seu rendimento. Não se esqueça do pobre, não se esqueça daquele que tem mais necessidade. Não se esqueça assim, às vezes a gente não posso resolver o problema da pobreza do mundo, não, não posso. Mas você pode de quem está perto de você, né? Não explore a sua ajudante, a sua secretária, ela tem problemas em casa, falta comida, aí você tem fatura, quer levar esse negócio aqui para casa? Dá o salário, dê, mas dê, não é um agrado, não, é um amor, porque a gente tem sobrando, minha gente. Se a gente olhar, a gente tem sobrando. A gente realmente pode compartilhar muito mais do que a gente tem compartilhado. Então, vamos nessa, porque é uma ordem do Senhor, tá? Aqui nos versículos 9 e 10, né? E vamos adiante agora. Os versículos 11 a 19, eles falam de como nós devemos tratar uns com os outros, as pessoas, né? Isso aqui é quase, eu anotei aqui,
Êxodo 20 mais. Então, assim, é um Êxodo 20 incrementado, sabe? Porque a gente vê, né, Deus falando de que a gente deve cuidar do outro. E aí, versículo 11 diz assim: não furtem, simplesmente não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros. Gente, não furtar é o oitavo mandamento, tá lá, Êxodo 20:15, você pode olhar, tá lá. Mas ele está falando aqui, não minta, não use de falsidade, não, em outras palavras, não enrole, não enrole, tem impromação, às vezes você leva as pessoas, você não fala, né, com a sua boca, mas você leva a pessoa a pensar uma coisa diferente, você induz, sei lá, é uma coisa, é uma prática, você vai vender um carro, aí o carro está com problema no freio, mas você diz, não, está tudo bem, está tudo numa boa, aí não, ninguém pode enxergar o problema no freio, mas você sabe que ele tem. Então, não engane alguém só para tirar proveito daquilo e manter. Não, minha gente. Em tudo, sejam lícitos, sejam honestos, transparentes, como a água, assim, uma água límpida. Procurem ser assim, não enrolar, né? Ah, eu cheguei atrasado, mas aí eu fico deixando as pessoas pensarem que eu estava ocupado com o trabalho, quando na verdade eu é que acordei tarde. Assuma, seja verdadeiro, não é? Isso é a imagem de Cristo em nós, né? A gente admitir as nossas faltas, a gente admitir o que fez de errado. É importante que a gente tenha essa postura verdadeira. Não precisa contar todos os seus podres para alguém. Aí, mas talvez você primeiro, né? Você confessando, você possa ser curado, né? Alguém ora por você, alguém diz assim, poxa, vamos fazer um esforço, eu passo na tua casa para você chegar aqui na hora certa, tal. Alguma coisa, minha gente, que passa aí na sua cabeça. Talvez Deus esteja tocando um sininho para você agora. Vai se ligando, né? Não engana os outros, seja verdadeiro, autêntico e busque melhorar, né, no Senhor. Versículo 12, ele diz assim: não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. De novo, viu? Isso está lá em Êxodo 20, que é o mandamento, né? A relação dos mandamentos, no versículo 7. E aí, uma coisa sobre esse versículo que é interessante é que nas cortes, em vários lugares do mundo civilizado, vários países, hoje em dia ainda há o juramento da verdade sobre a Bíblia. Eu juro dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Você assiste seriado, você vê isso, né? Não precisa ser advogado nem juiz para saber que isso existe ainda hoje, estabelecido sobre a palavra, né? E aí há juramentos, sei lá, quando presidentes são instituídos, né? Eles colocam a mão na Bíblia e juram diante da palavra de Deus, né? Que vão estar se dedicando, né? Em verdade aquilo ali, né? Que o que eles estão falando é verdadeiro diante de Deus, né? Então, é uma coisa muito boa. Aí indo para frente, o versículo 13, aí ele diz: não oprima nem roube o seu próximo. Olha que coisa interessante que vem aqui. Não retenha até a amanhã do dia seguinte o pagamento de um diarista. Tá falando com a gente hoje? Eita, esqueci de passar no banco, será antes do Pix, né? Esqueci de passar no banco, sei que, tarará, depois eu te passo. Você não sabe a dificuldade da pessoa. A pessoa está trabalhando ali, de repente ela queria sair da sua casa, passar no mercadinho e ir para casa, levando alguma coisa para a família comer naquela noite, né? Mas você reteve o salário do seu diarista. Não faça isso, né? Não roube, a palavra diz. Às vezes a gente pode pagar era assim, mas eu sei que fulano está apertado, então vou dar só isso aqui, eu sei que a pessoa vem aqui me ajudar e fazer esse serviço aqui, pintar minha parede, vou pagar somente tanto, só posso pagar tanto, fulano. E aí você está roubando uma pessoa, se você não está pagando o que é justo, né? E a palavra fala em não oprimir. Sabe o que eu li?
na minha cabeça, né? Quando eu li esse negócio daqui, vem assim, às vezes você vê pessoas que trabalham em casas, em lares domésticos, ficam trabalhando até 10 horas, 11 horas da noite, servindo. Ali não tem tempo da família, não tem tempo de descansar, né? A hora de largar em aberto. Gente, o que é isso? Acontece, né? A gente precisa ver se a gente não está oprimindo as pessoas. Longas horas de trabalho, trabalho pesado, descompensado. Então, assim, é preciso que a gente fale, né? Eu estou falando aqui de um universo que eu enxergo, mas você talvez viva, né? Dentro da sua empresa, alguma coisa, a exploração, né, de um funcionário. Então, é importante que a gente não seja autor disso, que a gente não seja colaborador com isso, mas que a gente possa fazer alguma coisa para minimizar isso na medida do possível, né? Vamos para frente ainda. Versículo 14. Não amaldiçoe o surdo, nem ponha pedra de tropeço à frente do cego, mas tema ao seu Deus. Eu sou o Senhor. Olha, Deus está dizendo, uma medida precisa ser tomada para a gente facilitar a vida daquelas pessoas que têm mais dificuldade do que nós temos. Será que você cuida disso? Às vezes é atravessar uma rua, uma senhorinha, às vezes é atravessar alguém que está com a cadeira de rodas, às vezes é você, sei lá, carregar um pacote para alguém. É só você se preocupar, olhar para os lados e ver alguém que tem alguma dificuldade e procurar amenizar aquela dificuldade na medida que você possa, né? Dá uma pensada nesse versículo aí, porque certamente ao seu redor tem pessoas menos afortunadas do que você. Aí o versículo 15 diz assim: Não cometa injustiça em um julgamento, não favoreça os pobres. Olha, não favoreça os pobres. Você lê assim, oxente, acabou de dizer para eu cuidar dos pobres, não favorecer os pobres, né? Não favoreça os pobres, nem agrade aos poderosos, mas julgue o seu próximo com justiça. Deus está se explicando aqui. Ele está falando assim: não é porque ele é pobre que você vai dizer tudo bem você fazer errado. Não é porque ele é rico que você vai dizer tudo bem você fazer errado. Você precisa ser justo. O nosso Deus é um Deus de justiça. Por isso que o filho dele morreu na cruz. Porque ele é um Deus de justiça. A justiça precisa ser praticada. E aí é importante que a gente é juiz onde quer que a gente esteja, de alguma circunstância. Eu não sou um juiz da vara criminal, ou da, sei lá, né, da vara da família, ou o que seja, mas eu sou um juiz da vara do meu alcance. Onde eu estou ali, eu devo promover a justiça sem favorecer A nem B, por, ai, tadinho, ele é pobrezinho, então deixa ele roubar. Não. Não, pobrezinho não é justificativa para isso. Você pode ser generoso e ajudar aquela pessoa, mas não deve ser conivente ou entender ou incentivar ou dizer que está tudo bem num ato ilícito. Não, não pode. Não pode levar o que não deve para casa, não pode fazer isso ou aquilo, né? A gente precisa ser limpo, a gente precisa ser justo, né? Ajudar os outros a serem justos também ao nosso redor. Ixi, tem muita coisa, ainda estou no 16, né? Olha, 16, não ande por aí espalhando calúnias no meio do seu povo. Não se levante contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Deus está sempre lembrando. Olha, quem está dizendo isso para você é o Senhor. Minha gente, quanta gente está por aí inventando calúnia. E às vezes, mais frequente ainda, é propagando calúnia. Você ouviu alguma coisa, você não sabe a fonte, você não sabe de onde veio e fica repetindo. Tru, né? A moda agora é a tal da fake news para lá, fake news para cá. Ninguém sabe mais o que é verdade com V pequeno, né? Não sabe mais o que é isso, gente. Não vamos participar disso. Deus diz que a gente deve falar da nossa boca, só deve sair água doce, né? Não é água salgada. A nossa boca, ela tem que ser para um refrigério.
das pessoas. Se você for lá em Êxodo 21 a 23, você vai ver que Deus se estende bastante falando a respeito disso que é tratado aqui nesse versículo 16. Então, há muita coisa que precisa ser feita, mas se você for lá no livro de Êxodo que nós estudamos, você vai ver nos capítulos 21 a 23 muito mais coisa a respeito desse tema aqui, né, de espalhar calúnia, né, e falar alguma coisa mal a respeito de pessoas, né, de ser instrumento do maligno. E aí realmente isso abomina, né? O Deus, o coração do Senhor detesta. E aí a gente chega numa parte muito importante, minha gente, versículos 17 e 18. Presta atenção nessa leitura. Diz assim: Não guarde ódio no coração contra o seu irmão, antes repreenda com franqueza o seu próximo, para que por causa dele você não sofra as consequências de um pecado. Aqui tem um para quê, hein? É por isso, para você não sofrer as consequências de um pecado, que pode ser dele, né? 18. Não se vingue, nem guarde rancor contra alguém do seu povo, mas ame ao seu próximo como a você mesmo. Eu sou o Senhor. Ele diz para você fazer isso, quem está lhe dizendo é o Senhor, né? Então, um alerta para todos, minha gente, guardar ódio, guardar ressentimento no seu coração. A pessoa adoece, eu estou dizendo adoece, adoece do corpo, adoece da alma, adoece do espírito. Você tem problemas físicos, você tem problemas emocionais, você tem problemas espirituais, porque Deus, ele é muito severo com relação a isso. Ele diz que a gente precisa perdoar. Eu não tenho tempo aqui para falar a respeito disso. Eu podia passar uma hora falando a respeito de como o perdão tem a ver com você e Deus e não com a pessoa que lhe ofendeu. Não tem. E eu costumo usar a figura assim, que é uma figura que Deus me deu. E eu acho que fala claramente assim: alguém veio, você estava atravessando a rua numa boa, na faixa, no sinal verde, alguém veio e lhe atropelou. A pessoa está errada, tá. Agora, você vai ficar lá, não, a pessoa me atropelou, então ela tem que pedir perdão a mim. Vamos para o hospital, vamos cuidar. Não, não, a pessoa tem que vir aqui e pedir perdão para mim, porque ele fez errado. Você está focando no mal que foi feito a você, em vez de focar na correção do que foi feito a você. Você está machucado, tá. Então, tratamento. E Deus se oferece para lhe tratar, para lhe cuidar, tá? Então, eu quero ler só dois textinhos aqui rápido para você. Se você quiser ouvir mais sobre isso, manda uma mensagem para mim. Se mais de 5 pessoas mandarem isso para mim, eu faço um podcast para você sobre perdão, tá? Aí veja bem. A Aninha tá indo aqui. Vamos junto, Aninha, vamos fazer isso. Romanos 12, 18 e 19. Anota aí para você pegar. Romanos 12, 18 e 19 diz: Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingança, mas deixem com Deus a ira. A ira, ó, toma, Senhor, é você que vai fazer isso. Fizeram essa injustiça comigo, toma aqui, e você é o meu justiceiro, né? Ele diz, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. E, gente, a palavra diz coisa mais terrível é cair nas mãos do Deus Altíssimo. Olha, você não pode fazer uma vingança melhor do que Deus, então confia nele. E Mateus 6, versículos 9 a 15, eu vou ler porque é importante, tá? Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Vocês lembram disso? Desse textinho? Pois é. Quando chega no versículo 12, ele diz assim: Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. É do mesmo jeito, esse assim como do jeito que eu perdoo o meu devedor, tu perdoa as minhas dívidas. É do mesmo jeito. E aí eu vou para frente, porque continua o texto de Mateus
6, dizendo: E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E aí, texto em seguida, versículo 14 de Mateus 6 diz: Pois se perdoarem as ofensas uns aos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Oi? Oi? É do mesmo jeito, você perdoa e eu perdoo você. Por quê? Porque Deus é um Deus perdoador. Nós fomos perdoados primeiro. Então a gente não tem que estar cobrando do outro aquilo que a gente mesmo não pagou. Aí tem parábola sobre isso, né? Você tem uma dívida e aí o seu credor lhe perdoa, mas você não perdoa o outro. Ui, cuidado para não cair na prisão, viu? É o que eu falei. Tem muita coisa para se falar sobre isso. Deus é muito claro. Agora eu quero dizer a você uma coisa importante, que aquilo que ele manda a gente fazer e cobra, né? Como ele está dizendo aqui, eu vou cobrar isso de você. O que acontece é que isso é para a nossa proteção extrema, porque ele não quer que, como eu falei no início, a gente fique doente do físico, a gente fique doente do emocional, a gente fique doente do espiritual. É isso que ele quer de nós, né? Ele quer cura nas nossas vidas. Então, é isso que a gente precisa fazer. Vamos para frente aqui um pouquinho, versículo 19. Ele diz assim: Obedeçam aos meus estatutos. Não cruzem diferentes espécies de animais. Não plantem duas espécies de sementes na lavoura. Não vistam roupas feitas com dois tipos de tecido. Agora, você, como é que isso se aplica à nossa vida hoje, Kátia? Eu digo a vocês, não sabia até estudar para esse estudo daqui, minha gente. Aí eu tô pensando assim, não mistura isso com aquilo, não mistura isso com aquilo, né? Aí tem a história do sangue com a carne, não sei o quê, e aí eu fico pensando, será que é isso? Não, não é. Não, não é. Os estudiosos foram buscar, e eu vou mostrar aqui para vocês que tudo aqui, né, nessa coisa da misturada que ele está falando, né, até de tecido, de roupa, não, tem a ver com doutrina. Não misturar essa doutrina, a doutrina sã, com a doutrina do mundo. Então, é muito importante que a gente entenda isso. Essa mistura de coisas diferentes, de animais diferentes, semente diferente, tem a ver com as coisas do mundo separado do Senhor e do mundo pagão. Esse versículo fala das doutrinas verdadeiras e das doutrinas falsas. Anota aí, porque você precisa ter certeza disso. Não é dizer assim, não entendo, inventado. Alguém disse que é esse negócio, mas não é. Vou lhe mostrar a prova agora. 1 Timóteo 6, versículos 3 a 5. Anote, vou dizer de novo, 1 Timóteo, aquele pupilozinho, né, de Paulo. Capítulo 6, versículos 3 a 5 diz assim: Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Este tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contenda acerca de palavras, que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Isso aqui é Paulo ensinando ao pupilo dele, Timóteo, a respeito de falsas doutrinas. Não há nada mais perigoso na igreja do que as falsas doutrinas. Alguém estabelece alguma coisa, isso já vem, ó, aqueles homens da lei, né? No tempo de Jesus, eles conheciam a palavra, mas eles tinham falsas doutrinas. Eles tinham leis, Deus deu 10 leis e eles inventaram 600 leis. 600, tudo da cabeça deles. Pode isso, não pode, isso aqui não pode, isso aqui deve, isso aqui não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Essas doutrinas criavam todo tipo de dificuldade e confusão ali no meio. De novo, né?
Cuidado com isso. Deus está dizendo, fique atento, confira na palavra de Deus. Deus diz tudo, olha, olha, investigue tudo, retenha o que é bom. Então, a gente precisa estar ali, feito aqueles bereanos, né? Tá aí na chamada do pegando as escrituras, os bereanos, eles iam lá na palavra e conferiam. É assim mesmo, é assim mesmo. Vamos lá, estamos partindo, chegando para o final aqui agora. Versículos 20 a 22 falam de penalidade para quem tem relacionamento sexual ilícito, né? E aí a gente não vai tratar aqui porque a gente já sabe que não deve. E aí, versículos 23 a 25 eles falam. Vamos ler aqui uma coisa. Ai, gente, é muito precioso isso aqui, né? Vou levar um carão do pastor dizendo assim. Você não foi mais devagar, porque aí todo mundo fica pensando, né? É tedioso, é tedioso. Então, bora correr aqui, né? Versículos 23 a 25, vou ler rapidamente aqui para vocês. Quando vocês entrarem na terra e plantarem qualquer tipo de árvore frutífera, considerem proibidas suas frutas. Durante 3 anos vocês as considerarão proibidas, não poderão comê-las. No quarto ano, todas as suas frutas serão santas, será uma oferta de louvor ao Senhor. No quinto ano, porém, vocês poderão comer as suas frutas. Assim, a sua colheita aumentará. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Gente, isso aqui remete diretamente para o Éden. Isso aqui remete diretamente para o começo de toda transgressão. Eles agora estavam entrando na terra prometida e Deus disse assim: Olha, eu expulsei você, o homem, né, do Éden. Ah, eu estou trazendo você para uma terra que eu prometi, que era para ser o novo Éden ali. Então não faça a mesma coisa que você fez antes. Você vai passar 3 anos sem comer do fruto da terra, sem comer do fruto da terra, mostrando obediência, a obediência que não aconteceu lá no Éden, você pode e deve fazer aqui agora, como prova de que você está levando em conta o meu mandamento. Você agora apresenta obediência, né? Um teste de obediência de 3 anos. Ele colocou ali, tá certo? E aí, o quarto ano seria para ofertas ao Senhor, e no quinto vem o que? Vem a graça. Gente, 5 é um número muito especial. Deus é um Deus de numerologia, viu? E não é numerologia invenção do homem, não. É uma numerologia que está na raiz. 5 é um número que representa graça, misericórdia, provisão divina. Isso está na origem da língua hebraica. A quinta letra é chamada Ré, e essa letra do alfabeto, ela tem um significado. Ela tem um significado que é esse: graça, misericórdia, provisão de Deus, que ele continuou dando. Eles passaram assim um tempo ainda, saíram do deserto, mas continuavam comendo maná e não comendo daquele fruto ali, porque Deus era a provisão deles. Vamos para frente aqui, já chegando para o fim. Versículos 26 a 31 tem umas leis para garantir a separação de práticas pagãs. Veja você, eles estavam vindo do Egito com aquelas práticas que não eram lícitas diante de Deus, né? Então, o que que tem ali? 26. Não comam nada com sangue, não pratiquem adivinhação nem feitiçaria. Versículo 27, ele diz: Não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem aparem as pontas da barba. Gente, até hoje em dia, você vai em Nova York, é o que mais você vê na rua, aqueles judeus que não só usam aquele chapeuzinho assim na cabeça, que eu não sei o nome daquilo, né? Mas os judeus ortodoxos, eles são notados porque eles têm longas barbas, barbas que não foram aparadas, né? E pelos cabelos cacheados assim ao lado da cabeça. Vocês já viram um cachinho assim? Tem quase que eu pedi ao Everton para ele botar uma imagem disso aqui, mas eu sabia que a gente ia estar com o tempo apertado, então eu não pedi, mas existe isso, né? E aí eu quero mostrar a vocês como essa coisa da barba.
e do cabelo ao lado da cabeça tem a ver com práticas pagãs. Aí eu pensei aqui para gente, Isaías 15:2. Isaías 15:2 fala de moabitas indo para adoração idólatra, né? E para mostrar sua aflição. Aí ele diz assim, eu não li todo, mas tem no fizinho. Todas as cabeças estão rapadas e toda a barba foi cortada. Então Deus está fazendo o oposto, né? Nada de rapar a cabeça e nada de cortar a barba. Jeremias 48:37 também fala sobre isso. Ele diz: toda a cabeça foi raspada e toda a barba cortada. Toda a mão sofreu incisões. Então, o que acontece aqui? Eles também se mutilavam, né? Fisicamente, para mostrar a aflição deles, os pagãos. Deus diz: você não vai fazer isso. Aí o versículo 28 diz assim: não façam cortes em seus corpos por causa dos mortos, nem tatuagem em si mesmos. Eu sou o Senhor. Eu faço diferente, né? Os cortes aqui eles se referem exatamente a esses cortes profundos na pele que eles faziam para dar sangue para o espírito lá da pessoa morta. Então, tem a ver com a prática que já existia. Deus diz assim: isso aqui você não vai fazer. A gente às vezes pode ler e fora do contexto a gente não sabe o que significa isso. Mas a significação era: afaste-se das coisas pagãs. Afaste-se daquilo que o mundo pratica, porque nós temos práticas diferentes, né? E aí, continua no 29, dizendo: ninguém profane a sua filha, tornando-a uma prostituta, senão a terra se entregará à prostituição e se encherá de perversidade. Era outra prática que os povos pagãos tinham de oferecer as filhas para serem prostitutas nos templos pagãos, para terem relacionamentos sexuais em honra aos deuses. Veja a perversão da coisa, né? Quando Deus fez o sexo como uma coisa íntima, maravilhosa, entre um homem e uma mulher que se fundem para se ser uma pessoa só. Então Deus diz: isso você também não vai fazer, isso que os seus povos vizinhos fazem, vocês não vão fazer, né? Aí ele volta à história do sábado, versículo 30. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Não discuta, não. Eu sou o Senhor. Deus está dizendo: guarde o sábado. Se liga nisso, minha gente. Aí, versículo 31 é bem sério para a gente hoje, que a gente às vezes pratica coisas que a gente não deveria. Ele diz: não recorram aos médiuns, nem busquem quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Olha, o ocultismo, ele já existia naquele tempo, minha gente. E hoje a gente sabe, tem gente que joga tarô, e tem gente que lê carta, e lê folha de chá, e não sei o quê, tentando antever o futuro. E Deus disse assim: olha, eu sou aquele que sabe o futuro. Você não tem como saber o futuro. Já pensou se você soubesse o dia que você vai morrer? Oi? Como é que você ia me dar a sua vida? Meu Deus, eu vou morrer amanhã, meu Deus, eu vou morrer amanhã. Para com isso. Deus tem o jeito dele fazer as coisas. E a adivinhação é proibido pelo Senhor. Não faça isso. Horóscopo, mapa astral, tudo quanto você vira, essas coisas de buscar o conhecimento, né? Joguinho de copinho para revelação, de nome de não sei de quê, faca da bananeira, a gente está chegando no São João, bacia d'água, olhada na fogueira, para com tudo isso, porque adivinhação é coisa do maligno. O que Deus quiser revelar a você, ele vai revelar a você. Agora, às vezes, você não sabe porque não está na palavra, né? Você não está ali olhando para a palavra todo dia e pode passar batido, mas ele está revelando o que precisa ser revelado para você. Vou fechar aqui minha última fala. Os versículos finais de 32 a 37, eles falam sobre honra,
falam sobre opressão e falam sobre justiça, né? E aí ele fala de coisas lindas que me remeteram para minha infância. Ele no 32, ele diz assim, ó: "Levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, temam ao seu Deus. Eu sou o Senhor." Olha, eu vou dizer, viu, no meu tempo, idoso nenhum ficava em pé. Aliás, mulher nenhuma ficava em pé também no ônibus. Era ali, ó, você se levantava e você honrava aquela pessoa idosa. Você honrava, trazia respeito, né? Pedia bênção, cuidava do melhor lugar, na melhor poltrona, né? A melhor posição ali. Era isso que a gente fazia. E Deus diz assim: faça isso com o estrangeiro que vive na terra de vocês, cuide dele, não maltrate. Deus é um Deus que se preocupa, né, com aquela pessoa que está se sentindo desconfortável. Nós devemos ser assim também. Quem chegou agora na sua igreja? Quem chegou agora no seu prédio? Quem chegou agora na sua vizinhança? Seja acolhedor, né? Trate bem essa pessoa. Então, é importante que a gente veja, né, enxergue as pessoas com os olhos de Deus. E aí, passando, né? Eita, olha o 35 aqui respeitando ainda, né, a honestidade. Não usem medidas desonestas quando medirem cumprimento, peso ou quantidade. Usem balanças de pesos honestos. Um efa na medida lá, né? Honesto e um rim honesto. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirei da terra do Egito. Olha, ele está dizendo, não use balança falsificada. Eu vou citar para vocês aqui três provérbios. Vou só citar, não vou ler. Provérbios 11:1. Dá uma olhada, 11:1. Provérbios 16:11. Depois dá uma olhada também. Provérbios 20:23. Deus fala nisso também. Anota aí, Aninha, 16:11. Boa. E 20:23. Maravilha, Aninha botou aí nos comentários. Vai lá e anota. Tá? Por quê? Porque Deus, ele se preocupa, sejamos honestos, não use medida falsa. A gente já falou disso antes aqui nesse capítulo, né? Nós precisamos ser transparentes, minha gente, não engana o povo, não diz que é o que não é, tá? Finalmente, versículo 37, para a gente levar para casa. Obedeçam a todos os meus estatutos e a todas as minhas ordenanças e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor. A gente precisa obedecer a Deus o tempo todo, o tempo inteiro. Aí é porque eu sou casta, é porque eu faço. Não, é porque você quer ter a mente de Cristo. E é assim que Deus nos leva. É através da leitura da palavra, é através do estudo da palavra, é através da oração, da conversa com Deus. Deus, eu tenho dificuldade nessa área. Me ajuda, Senhor. E Ele ajuda você. Enfim. Vamos para frente, né? Minha gente, 16 vezes Deus diz aqui: eu sou o Senhor, eu sou aquele que tem direito de dizer a você o que é que você deve e não deve fazer. E aí, o que é que acontece? Ele espera isso de nós hoje. Ele espera isso de mim e de você. Vamos fazer isso para ele, porque isso vai agradar o coração dele. Amém? Vamos lá, minha gente. Ainda temos tempo para comentários, não temos tempo para ficar esperando aí. Abre a janela, abre o microfone, vamos falar. Cadê vocês? Oi, tá. Larissa de cabelo novo, vamos embora. Não, viu? É porque eu acho que só a lavadinha mesmo do Senhor. É. Ó, hoje, fantástico, viu, Kátia? Realmente, é, tudo aqui, assim, como ele é claro, né? O nosso manual de vida, né? Impressionante, impressionante, impressionante. Vou confessar que fazia tempo que eu não tinha lido Levítico, né? Assim, eu estou acompanhando aqui, mas assim, Êxodo, Levítico, como ele dá isso e ele é atual, né? É uma coisa assim impressionante. Mas hoje, só para comentar o que me saltou aos olhos, assim, chega a ver assim, foi essa forma clara falada que você trouxe em relação a o que acontece quando a gente não perdoa, não é? Então, assim, mas
porque assim, eu sempre falei do perdão e como o perdão fazia bem para a gente, não era em relação ao outro. Mas aqui a palavra do Senhor, ele diz, né, que você deve realmente perdoar, porque se você não fizer isso, isso vai vir contra você. Cara, eu achei assim, chega, me saltou, eu disse, olha, parecia que era é o versículo que para mim eu precisava assim para falar, porque às vezes as pessoas realmente estão presas em determinadas coisas ou acham que na realidade o perdão é pelo merecimento do outro, quando na realidade não tem nada, não tem nada a ver isso. É bondade pura do Senhor para com a sua vida, né? Então eu achei isso me saltou, me saltou muito aos olhos. E aqui, na realidade, algumas coisas, cara, até me veio, por exemplo, ah, mas hoje eu corto a barba, né? Então hoje eu corto a barba. Como é que é isso? Então é litere. Não, aqui foi mostrando claro, eu acho que você trouxe bem isso. Ali foi uma diferenciação no sentido, né, de quem era pagão. Então, assim, e foi muito específico, e ele disse por quê. Então, e os outros não são princípios realmente que a gente leva. Da mesma forma que você trouxe a questão do sábado, né? É importante ler e entender a palavra do Senhor no contexto, né? E fazer essa exegese mesmo, fazer essa análise que você trouxe. Porque às vezes tem esse entendimento errado. Tem gente que acha que, por exemplo, a mulher vestir uma calça jeans é uma coisa ruim. Quer dizer, não é isso. Você tem que entender e o que é que se faz presente. Os princípios de Deus se fazem presente para hoje. Mas o que era da época, por uma coisa específica, também foi dito. Então você precisa realmente olhar a palavra de Deus, não ler de uma forma aleatória, mas imergir na palavra. Então foi isso que você trouxe, é isso que eu queria ressaltar, essas duas questões. Parabéns, foi muito bom. Deus Amém, glória a abençoe. Deus, né? Eu quero dizer que a história da barba e do cabelo ainda está presente hoje Não também. lá Jesus, neles, né? afaste-se das práticas pagãs, afaste-se daquilo que não me representa, né? Então, ali de novo é a figuração, mas sim, né? A gente precisa se apartar dessas coisas que às vezes a gente acha que é sem importância. Essa importância, isso aqui, mas eu não posso ficar perto e eu preciso alertar pessoas também, né, de que aquilo não é uma boa prática, né? André, estou vendo aqui seu comentário. Nossa, tem uns 37 comentários aqui, vou olhando. Quem que vai falar agora? Vamos nós. Vai, Aninha. Olha, menina, assim, eu fico impressionada realmente, né, com o cuidado de Deus com esse povo, né, Kátia, e com a gente, né, assim, ele falando isso tudo, assim, eu fiquei aqui pensando realmente aquela coisa dos 10 mandamentos se repetindo aqui em Levítico, né, e ele sempre falando, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, e você alertou aqui 16 vezes, Deus diz isso num texto. Minha gente, ele está escancarando assim para a gente, né? E aí fala de coisas tão práticas assim do nosso dia a dia, da gente ser honesto, da gente não ter dois pesos, duas medidas, da gente não guardar mágoa, né? Da gente não partir para essa coisa do ocultismo, né? De horóscopo, de não sei de quê. São coisas tão. A gente fica lendo assim Levítico, a impressão que eu tenho, acho que eu já falei isso aqui antes também, né? Assim, é tão presente, não está distante do que a gente vive, né? Do que a gente vive, do que a gente deve praticar, na verdade. E eu vejo aí, assim, hoje mesmo eu lendo eu li assim, e você também com esse cuidado, o cuidado de Deus, sabe? Eu vejo assim a expressão do amor de Deus por nós, cuidado, tipo assim, um pai mesmo dizendo, olha, não faz isso, olha, não guarde mágoa, olha, não faz isso não vai ser bom para você, né? E eu já quero dizer aí a você, antes que você ler aqui, que já tem umas 4 pessoas querendo a live e eu sou a quinta, então já deu, tá? Ah, que maravilha, Aninha. É bom, né? Vamos combinar isso. Não sei como comunico para as pessoas. Posso botar no calçadão lá e no comunidades. Aí, deve. Aí, como é que eu falo com você? Vamos providenciar isso. Não vamos deixar muito para frente, né? Porque é muito bom a gente aprender sobre essas coisas aqui. Vamos fazer isso, tá? Vamos botar no calendário em breve.
Mas Vou alguém falar aí, rapidinho. gente, Primeiro, Kátia, eu quero agradecer, né? Eu sempre fico muito maravilhada com o dom que Deus te deu de ensino e como eu tenho facilidade de aprender através do que você traz pra gente, né? Louva a Deus pela sua vida. E falando isso como você falou, Aninha, eu amo os detalhes de Deus. E eu fico imaginando, né? Porque eu tenho muita dificuldade para memorizar algumas coisas, gente. E eu fico imaginando Moisés, né? Imagina Moisés trazer todos os detalhes que o Senhor trouxe para ele, e ele replicar para as pessoas. Eu fico impressionada com tudo isso. E os detalhes do Antigo Testamento, né? Com todas as riquezas as riquezas de detalhes, é isso que me chama muita atenção, as riquezas de detalhes do Antigo Testamento e os cuidados de Deus sempre é uma riqueza na hora que a gente vai aprender, né? Mais uma vez me surpreende com tanto amor do Senhor. Obrigada por ser esse instrumento de amor, Catinha. Te amo, amém. viu? Tava com saudade. Ah, também. Tô Mas é, esperando a live. minha gente, vai chegar, vai chegar. Assim, minha gente, eu tive muito privilégio, né, de ser introduzida ao Antigo Testamento por alguém que amava. O esposo da minha discipuladora, quando ela não podia, ele chegava, Edson. Aí ele, hoje é Antigo Testamento, tá? Hoje é Antigo Testamento, tá? E eu aprendi que o Antigo Testamento é Deus falando conosco, né? Porque quando a gente chega no Novo Testamento, a gente tem os livros históricos ali, né? Tem os evangelhos, tem Atos. E depois tem um bocado de ensino, né? Sobre o dia a dia, né? Ali na mão. Mas aqui é Deus dizendo que está no coração dele. Olha, ame o estrangeiro. Olha, ame aquele que é o surdo, o mudo. Cuide dele. Ali. Então é Deus colocando o coração dele para o nosso coração, né? Então eu amo, amo, amo o Antigo Testamento. É lindo. Bora mais um aí, mais alguém, minha gente. É verdade, Priscila. Deus enviou o seu filho para morrer na cruz pelos nossos pecados, né? É verdade. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mais alguém? Quem vai mais comentar sobre isso aqui? Tão bom, tão bom. Tem ninguém mais querendo falar nada? Venha-se embora. Priscila já disse de novo. Quero. Tá bom, vamos fazer, Priscila. Depois me conta se você está lá no grupo da ZN, como é que eu te acho? Já foi, gente? Pronto. Então vejam, hoje o pastor Geison não está aqui. Na verdade, ele não vai nem pregar o sermão hoje, porque ele está participando do concílio masculino lá da Paz Piedade, né? Lá da Catedral. Então, ele não está conosco aqui hoje, levou falta, mas está justificada. Então, eu vou pedir aqui, Aninha, fecha a gente em oração, por favor. Ai, fecha sim. Vamos orar, não é? Ah, Senhor, obrigada, Jesus. Obrigada pela tua palavra, Senhor, que realmente ela é luz que ilumina o nosso caminho, Senhor. Ela é uma lâmpada, Pai. Ela é a nossa âncora, Senhor. Ah, Jesus, como é bom, Senhor, meditar na tua palavra, Pai. Que banquete nessa manhã, nesse início de mês, nesse início de dia. Queremos te agradecer, Pai, por toda a ministração desse capítulo, todo o aprendizado, que essa palavra, Jesus, seja semeada em nós e possa estar trazendo fruto para a nossa vida nessa semana, que a gente possa estar se lembrando, que a gente possa estar se apegando realmente, né, na tua palavra, Senhor. Nos dá um domingo abençoado, Senhor, que a tua presença esteja conosco em todo o tempo, Pai. Obrigada, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, povo. Ei! Obrigada por vocês Amém. estarem aqui. Amém. Vamos Deus providenciar abençoe. aí essa fala, né, sobre perdão. Tem muita coisa sobre perdão. Nunca mais você vai levar uma mágoa por 10 minutos. Você, ixi, vamos me livrar desse negócio aqui já, viu? Mas Amém. vamos embora. Boa semana para vocês. Bom domingo. Curtam Vamos muito. ao culto. Ei, Ilka, bem-vinda.
Vamos lá, semana que Bem-vinda, vem tem. Obrigada. Ilka. Deus te abençoe. Amei estar aqui, viu, com vocês hoje. Ah, maravilha, Amém. Que maravilha. maravilha, Ilka! Muito bem-vinda!